Você já sentiu, em algum momento da vida, que tudo ao seu redor começou a perder o sentido, como se uma estrada que antes parecia segura começasse a se desfazer diante dos seus olhos? E se eu te dissesse que essa sensação angustiante pode ser a voz de Deus tentando te avisar que chegou a hora de mudar de caminho? Talvez você esteja ignorando os sinais que o céu está enviando. Talvez, sem perceber, esteja insistindo em portas que Deus já fechou. Existe um segredo espiritual que poucos conhecem. Deus nunca permite que seus filhos permaneçam em caminhos que levam à destruição sem antes emitir sinais claros de advertência. Esses sinais, porém, nem sempre vêm na forma de sonhos ou visões espetaculares. Muitas vezes, eles surgem como inquietações internas, desconfortos silenciosos, bloqueios inesperados ou uma voz mansa e delicada que sussurra dentro da alma: volta, sai daí, tenho algo melhor para você. Hoje, neste vídeo, você descobrirá que Deus fala de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Você vai compreender como Ele, no seu amor imenso, sempre providencia sinais de alerta antes que nos percamos. Seus métodos são profundos e muitas vezes misteriosos. Ele move circunstâncias, toca corações, fecha portas para nos proteger de caminhos que poderiam nos destruir. Há uma profunda filosofia espiritual escondida nesta verdade. Seguir por um caminho errado não é apenas uma escolha equivocada. É também uma oportunidade para experimentar o redirecionamento gracioso do Deus que guia seus filhos, como um pastor conduz suas ovelhas. Deus nunca deixa seus escolhidos caminharem sozinhos rumo ao precipício. Ele chama, adverte, corrige e, quando necessário, até nos obriga a mudar para nos salvar. Ao longo deste estudo, vamos explorar juntos as formas pelas quais o Senhor sinaliza que é hora de virar a página, de abandonar rotas que já não pertencem ao nosso destino em Cristo. Você vai aprender a reconhecer esses sinais, a discernir entre a voz do medo e a voz do Espírito e a abraçar com coragem a transformação que Deus está propondo para a sua vida. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode ser a diferença entre viver uma vida presa no ciclo da frustração ou caminhar rumo ao cumprimento pleno dos planos divinos para você. Existem chaves que o Espírito Santo quer entregar neste estudo. Algumas delas podem desbloquear áreas da sua vida que há muito tempo estão travadas. E a penúltima lição de hoje pode conter o sinal exato que Deus quer te mostrar. Antes de começarmos esta jornada espiritual, quero te convidar a escrever agora, nos comentários, a frase "Paz em Cristo". Essa simples atitude é um sinal de fé, de unidade com esta comunidade e de abertura para ouvir o que o céu deseja falar. Muitos irmãos que acompanham este canal o fazem porque, infelizmente, não têm uma igreja próxima ou uma rede de apoio. Ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece esse ambiente de comunhão, levando esperança a quem precisa. Cada paz em Cristo que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas também para muitos que virão atrás. Portanto, segure firme. O estudo de hoje não será apenas mais uma reflexão. Será um convite direto de Deus para que você ouça, compreenda e, se necessário, tenha a coragem de mudar o rumo da sua história. Agora abra o coração, desligue as distrações e venha comigo. Deus tem algo reservado para você e o tempo de resposta pode ser agora. O estudo vai começar. O desconforto que rompe o silêncio. Em toda a história bíblica, há um padrão que se repete silenciosamente, mas de maneira irresistível. Deus começa a nos mover para um novo caminho através do desconforto. Um desconforto que não é meramente físico ou emocional, mas espiritual, profundo, que abala as estruturas internas que pensávamos ser sólidas. Jonas é o exemplo clássico desse princípio.
Deus o chamou para ir a Nínive, mas Jonas preferiu seguir outro caminho. Em sua tentativa de fugir da vontade divina, ele encontrou uma sequência de desconfortos. Uma tempestade furiosa no mar, o medo da morte, o ser lançado ao mar e, por fim, o confinamento no ventre de um grande peixe. Deus poderia ter falado a Jonas de outra forma. Poderia ter mandado um anjo, poderia ter aparecido em um sonho, mas escolheu usar o desconforto para interromper o caminho errado. Assim também acontece conosco, quando insistimos em trilhar uma rota que não está alinhada ao plano de Deus. Ele muitas vezes rompe o silêncio, enviando situações desconfortáveis, não para nos punir, mas para nos despertar. Deus ama tanto que prefere nos fazer passar pelo desconforto a nos ver caminhando para a destruição. O desconforto é uma linguagem divina. É como uma sirene no espírito, avisando que algo precisa mudar. Se você sente hoje que o lugar onde está, a vida que leva ou as decisões que tomou estão te causando uma inquietação inexplicável, não ignore. Pode ser Deus te chamando de volta ao caminho certo. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção de Deus, muitas vezes, vem através do desconforto que nos impulsiona para a transformação. É interessante notar que o desconforto divino é diferente do mero sofrimento humano. O sofrimento humano pode ser fruto de escolhas erradas, de injustiças do mundo ou de ataques do inimigo. Já o desconforto que vem de Deus é uma inquietação santa, um incômodo que carrega dentro de si a promessa de algo maior. Você pode até tentar resistir como Jonas resistiu. Pode tentar anestesiar essa voz interior com distrações, ocupações ou até mesmo boas intenções. Mas o chamado de Deus é persistente. E quanto mais você tentar se afastar, mais o desconforto aumentará, até que não haja outra saída senão parar, ouvir e obedecer. O desconforto é o prelúdio do realinhamento. Por isso, hoje eu te pergunto: o que tem te inquietado ultimamente? O que te tira o sono, não pelo medo, mas pela sensação de que há algo errado, algo fora do lugar? Talvez Deus esteja te dizendo: não é mais aqui, não é mais este o caminho. Assim como o marinheiro sente no ar a mudança do tempo antes da tempestade, a alma sensível percebe o sopro de Deus avisando que é hora de mudar a direção. Não ignore o desconforto. Ele pode ser o primeiro aviso de que o plano de Deus para. Você ainda está intacto, mas requer coragem para ser vivido. O desconforto que você sente hoje é, na verdade, o amor de Deus em movimento, preparando o terreno para a mudança que vai resgatar o melhor da sua história. As portas que se fecham. Em nossa caminhada, costumamos interpretar o fechamento de portas como sinal de fracasso ou rejeição. No entanto, na lógica divina, o fechar de uma porta muitas vezes é uma das formas mais claras e misericordiosas que Deus usa para nos avisar que chegou o momento de mudar de caminho. A história do apóstolo Paulo ilustra perfeitamente essa verdade. Durante suas viagens missionárias, Paulo e seus companheiros tentaram ir para várias regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo os impediu. Por 2 vezes, as portas se fecharam, até que finalmente Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia lhe pedia ajuda, indicando que aquele era o novo caminho a ser seguido. Atos 16:6-10. Não era falta de capacidade, nem erro estratégico. Era Deus fechando portas para redirecionar seu servo para o local onde o propósito maior seria cumprido. Assim também acontece conosco. Existem portas que, embora pareçam boas, não estão alinhadas ao que Deus planejou. E em sua sabedoria, Ele impede que sigamos por elas. Às vezes, é um trabalho que não se concretiza, uma relação que não
Avança, um sonho antigo que parece morrer subitamente. O fechamento dessas portas dói. Dói porque confronta nossa expectativa, nossas emoções, nossa lógica limitada. Mas essa dor, quando vista com olhos espirituais, revela-se como livramento. A Bíblia nos ensina que Deus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Isso significa que nenhuma porta fechada em Deus é acaso. Cada não que recebemos em oração, cada oportunidade que se esvai, cada ciclo que termina abruptamente, pode estar carregando em si a proteção divina. É importante discernir que nem todo fechamento é derrota. Muitas vezes é Deus poupando você de investir sua vida em algo que no futuro se tornaria um cativeiro. No entanto, o inimigo tentará usar esse momento para plantar sementes de frustração e ressentimento no seu coração. Tentará convencer você de que foi abandonado, esquecido, derrotado. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: cada porta fechada em Deus é, na verdade, uma nova direção que está para ser revelada. Lembre-se de Israel diante do Mar Vermelho. A saída parecia bloqueada, mas não era o fim. Era apenas o momento anterior ao surgimento do novo caminho que seria aberto de maneira espetacular pelo próprio Deus. Se hoje você está diante de portas fechadas, não se desespere. Deus não fecha portas sem propósito. Ele é o Deus que dirige nossos passos, que nos impede de entrar em armadilhas invisíveis, que antevê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Confie. O fechamento que dói hoje é a proteção que celebrará amanhã. A porta que se fecha é muitas vezes a maneira mais clara que Deus usa para dizer: este caminho terminou. Agora siga-me para onde eu preparei algo maior. Quando uma porta se fecha, não olhe para o chão em desespero. Olhe para o alto em fé. É lá que o próximo caminho será revelado. O peso no espírito. Existem momentos em que, mesmo sem causas externas aparentes, sentimos um peso no espírito. Uma sensação de alerta, de desconforto interno, de que algo não está bem. Esse peso não é fruto da ansiedade natural, nem de medos terrenos. É uma impressão espiritual, uma comunicação direta de Deus ao nosso interior, sinalizando que é hora de reavaliar o caminho que estamos trilhando. Na Bíblia, o rei Saul experimentou essa realidade. Após desobedecer à ordem do Senhor, o Espírito de Deus se retirou dele e um espírito de tormento o invadiu. 1 Samuel 16:14. O peso que ele sentia era resultado de seu afastamento do propósito divino. Mas antes que a ruína se instalasse, Deus já havia enviado Samuel para alertá-lo. O peso no espírito foi o primeiro sinal de que era necessário se arrepender e mudar. De maneira semelhante, quando você sente um peso inexplicável, uma tristeza sem motivo, uma opressão que surge sem razão clara, é essencial perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar? O peso no espírito é um chamado ao alinhamento. É Deus puxando de volta aquele que começou a se afastar, é o pastor chamando a ovelha que se desviou, é o pai corrigindo o filho antes que ele caia em desgraça. Diferente do fardo do mundo, que oprime e destrói, o peso que vem de Deus é pedagógico. Ele dói, sim, mas é uma dor que nos acorda, que nos chama à vigilância, que nos conduz de volta à vida. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, alertou: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Esse autoexame é uma prática espiritual que nos torna sensíveis aos pesos e impressões que o Espírito Santo coloca em nós. Quantas vezes negligenciamos esses alertas sutis? Quantas vezes tentamos abafar o peso com distrações, trabalho excessivo, entretenimentos?
E quanto mais ignoramos, mais o peso se intensifica, até que a crise se instala. Deus é paciente, mas também é preciso. Ele não permitirá que um coração sensível permaneça por muito tempo num caminho errado, sem enviar sinais cada vez mais claros. Se hoje seu espírito sente esse peso, não o ignore. Pare, ouça, ore. Pergunte a Deus o que precisa ser mudado, renunciado ou realinhado. O peso no espírito pode ser o alarme divino que está te salvando de um caminho de dor e frustração maiores. Aceite a disciplina do Senhor como uma prova do seu amor. Só quem é amado por Deus é corrigido por Ele. Assim como o marinheiro sente a pressão do vento mudando antes da tempestade, o crente sensível sente o peso no espírito antes que a crise se manifeste no exterior. É tempo de voltar. É tempo de ajustar o rumo. Deus está falando, e Ele sempre fala primeiro dentro de nós, antes que as circunstâncias gritem ao nosso redor, as oportunidades que se dissolvem. Um dos sinais mais sutis, mas também mais eloquentes, de que Deus está nos chamando para mudar de caminho, é o esvaziamento das oportunidades que antes pareciam abundantes. Portas que antes se abriam com facilidade começam a se fechar. Projetos que antes fluíam naturalmente começam a se desintegrar. As mãos que antes seguravam começam a se afastar. E aquilo que parecia seguro vai escorrendo como areia entre os dedos. Esta dinâmica se repete nas Escrituras. Quando o profeta Elias anunciou a seca sobre Israel como juízo divino, o riacho que o sustentava começou a secar. 1 Reis 17:7. Por um tempo Deus o alimentou ali, mas chegou o momento em que o riacho secou completamente. Isso não foi sinal de abandono. Foi o sinal de que o tempo naquele lugar havia terminado e que era hora de seguir a nova direção que Deus estava prestes a revelar. Assim também acontece conosco. Quando Deus quer mudar nossa trajetória, Ele, em sua soberana sabedoria, começa a esgotar os recursos do caminho antigo, não por crueldade, mas por amor. Ele não deseja que fiquemos confortáveis em territórios que já não carregam mais a sua bênção. O esvaziamento das oportunidades pode ser doloroso para o ego. Acostumados ao reconhecimento, à prosperidade ou à aceitação, sentimos medo quando essas coisas começam a desaparecer. Mas, espiritualmente, essa retirada é um convite a confiar não no que possuímos, mas em quem nos conduz. O povo de Israel, durante a travessia do deserto, experimentou esse princípio repetidas vezes. Quando uma estação terminava, Deus não permitia que permanecessem naquele lugar, ainda que houvesse recursos aparentes. A nuvem e a coluna de fogo se moviam, e eles precisavam seguir. Quem tentasse se agarrar ao velho acampamento acabaria perecendo. O mesmo se aplica à nossa vida hoje. Deus permite que certas oportunidades morram para que sejamos forçados a buscar a nova terra que Ele já preparou. É natural lamentar quando as coisas se desfazem, mas é espiritual discernir que muitas dessas perdas são, na verdade, livramentos. O próprio Jesus nos ensinou que o ramo que não dá fruto é cortado, mas até o ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais. João 15:2. A poda dói, mas é necessária para que uma nova estação de crescimento se inicie. Quando você perceber que o que antes fluía agora resiste, que os convites minguam, que as possibilidades se fecham, não se desespere. Pergunte ao Senhor: é tempo de mudar de caminho? A fé madura reconhece que Deus não apenas abre portas, mas também as fecha quando é necessário para cumprir seus propósitos maiores. Se hoje você sente que as oportunidades estão se dissolvendo ao seu redor, não interprete isso como fracasso. Veja como sinal de que Deus está te libertando de caminhos que se tornariam becos sem saída. Ele tem um plano. E cada porta que se fecha é um passo a mais para te aproximar da porta certa. Confie no jardineiro que, ao podar, não destrói a árvore,
mas prepara seus galhos para suportar frutos maiores. O incômodo com o que antes satisfazia. Quando Deus deseja nos conduzir para uma nova direção, Ele muitas vezes começa retirando a satisfação que antes sentíamos em lugares, atividades ou relações. O que antes alimentava a alma agora parece vazio. O que antes dava alegria agora pesa no coração. E uma sensação de que não pertence mais aqui começa a se instalar de forma crescente. Foi assim com Moisés no palácio do Egito. Criado como príncipe, cercado de privilégios, instruído nas melhores ciências da época, Moisés tinha tudo o que muitos desejariam. Mas chegou um momento em que o que antes era honra se tornou fardo. O palácio já não o satisfazia. O conforto já não preenchia. Ele começou a sentir o incômodo de ser chamado para algo além da vida confortável que conhecia. Êxodo 2, 11, 15. Esse incômodo não surgiu por acaso. Foi Deus preparando seu coração para a missão grandiosa que viria: libertar o seu povo da escravidão. Da mesma forma, Deus trabalha conosco. Ele remove a doçura das coisas que nos manteriam presos, onde não devemos estar. Ele planta em nosso espírito a sensação de deslocamento para que busquemos novos horizontes no espírito. É importante entender que esse processo é espiritual. Não é simples insatisfação humana, nem uma busca eterna por novidades. É um desconforto santo, orquestrado pelo Espírito Santo para nos mover de acordo com o propósito. Assim como o maná no deserto não poderia ser guardado de um dia para o outro, sob pena de apodrecer, também as estações de nossa vida têm prazos espirituais estabelecidos. Quando tentamos prolongar o que Deus já encerrou, o que era bênção se torna peso. O rei Davi, em seus salmos, expressa essa realidade. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32:4. O peso no espírito de Davi era sinal de que ele precisava mudar de postura, de direção, de aliança. Se hoje você sente que ambientes que antes lhe eram agradáveis agora geram desconforto, que relações que antes lhe preenchiam agora esvaziam, que projetos que antes lhe entusiasmavam agora lhe cansam, talvez o Senhor esteja te dizendo: eu tenho algo novo, é hora de levantar acampamento. Deus jamais nos deixa desconfortáveis sem propósito. Cada incômodo é um convite para o novo, e o novo, embora assuste, carrega em si a promessa de um nível mais profundo de propósito, realização e comunhão com o Pai. Assim como a águia empurra seus filhotes para fora do ninho para que aprendam a voar, Deus permite que o ambiente confortável se torne desconfortável para que desenvolvamos asas espirituais e possamos alcançar lugares mais altos. Não tema o incômodo. Ele é um presente disfarçado. Ele é o prelúdio de uma nova estação. Aceite o chamado para avançar. Confie que se Deus está retirando o prazer do que antes satisfazia, é porque Ele tem para você águas mais profundas e pastos mais verdejantes. A revelação de verdades ocultas. Outro sinal poderoso de que Deus está nos chamando para mudar de caminho é a revelação de verdades que antes estavam encobertas. De repente, aquilo que parecia seguro se mostra instável. Aquilo que parecia confiável revela rachaduras. O que parecia permanente começa a se desfazer diante dos nossos olhos. Na Bíblia, vemos esse princípio com Abraão. Durante anos, ele caminhou com Ló, seu sobrinho, partilhando terras, riquezas e jornadas. Mas em determinado momento, a verdadeira natureza daquela relação começou a se revelar. Contendas entre os pastores, disputas por território, tensões silenciosas. Abraão, então, entendeu que aquela união não podia continuar e propôs a separação. Gênesis 13, 5, 11. Só após a separação de Ló, Deus falou novamente com Abraão, renovando e ampliando as promessas feitas anteriormente.
A revelação da necessidade de separação foi o prelúdio para a expansão do propósito. Assim também é conosco. Quando Deus quer nos mover, Ele permite que a verdade venha à tona. Coisas que tolerávamos, situações que ignorávamos, alianças que pareciam seguras, começam a revelar seus verdadeiros rostos. E esse processo, embora doloroso, é absolutamente necessário. Porque para seguir em frente, para crescer, para receber o novo de Deus, é preciso deixar para trás aquilo que já não serve mais ao propósito. O Senhor Jesus disse: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Lucas 12:2. Ele não apenas revelou isso como uma realidade espiritual, mas também como um princípio de proteção para aqueles que desejam caminhar em sua luz. Quando verdades vêm à tona, não é para nossa destruição, mas para nossa libertação. É Deus mostrando o que precisamos deixar, o que precisamos corrigir, o que precisamos abandonar. É fácil resistir a essas revelações. É tentador fechar os olhos, fingir que não viu, tentar manter as aparências. Mas quem insiste em ignorar o que Deus revela, acaba ficando preso em ciclos de dor e estagnação. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E onde a verdade se manifesta, ali a liberdade. Mas essa liberdade exige coragem. Coragem para enxergar, para aceitar e para agir. Talvez, nos últimos tempos, você tenha percebido mudanças sutis em ambientes que frequentava, em pessoas em quem confiava, em projetos que abraçava. E talvez esteja lutando contra essa nova visão, tentando preservar o que Deus já mostrou que deve ser deixado. Hoje receba este aviso com seriedade. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Se Ele está revelando verdades ocultas, é porque não quer que você construa sua vida sobre bases frágeis. Abraão só pôde ver a terra prometida em toda a sua extensão depois que se separou de Ló. A visão ampliada só vem depois da obediência. Aceite as verdades que Deus te mostra. Não lute contra elas. Elas são o farol que ilumina o caminho para o novo tempo que o Senhor preparou para você. A inquietação na oração. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que a oração, que antes era fonte de descanso e refrigério, começa a se tornar um lugar de inquietação. Durante o tempo de busca, o coração se agita, a mente se enche de perguntas, o espírito não encontra repouso como antes. Esse fenômeno espiritual não é um defeito na oração, nem um sinal de afastamento de Deus. Pelo contrário, é muitas vezes a maneira pela qual o Espírito Santo nos avisa que algo precisa mudar. Vemos isso na vida de Neemias. Ao receber notícias da miséria dos muros de Jerusalém, Neemias orou e jejuou, mas suas orações não o deixaram tranquilo. Pelo contrário, aumentaram nele uma inquietação tão forte que ele já não conseguia mais esconder sua tristeza diante do rei Artaxerxes. Neemias 1:4 e 2:2. Essa inquietação não era castigo, era o chamado de Deus para que Neemias se levantasse e mudasse de trajetória, de copeiro a reconstrutor de muros. Deus frequentemente usa a oração para revelar que a estação mudou. Enquanto buscamos, Ele planta sementes de inquietação que nos levam a buscar novos horizontes. Essa inquietação na oração é um convite para sair da zona de conforto espiritual. É como se o Senhor nos dissesse: o que te sustentava até aqui não é mais suficiente, eu quero te levar a algo novo. Muitos, ao experimentar essa sensação, pensam que estão orando errado ou que Deus se afastou. Mas a verdade é que quando a oração gera inquietação, ela também está gerando movimento. E movimento no reino de Deus quase sempre precede uma nova missão, um novo chamado, uma nova rota. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8:26, afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis.
Esses gemidos não são de desespero, mas de parto espiritual, sinal de que algo novo está sendo gestado e prestes a nascer. Quando a inquietação invade a oração, é hora de perguntar: Senhor, o que desejas mudar em mim? Para onde queres me levar agora? É preciso coragem para reconhecer que nem sempre Deus nos chama para permanecer. Às vezes, Ele nos chama para partir, para avançar, para deixar o que é conhecido e abraçar o que ainda não foi revelado. Talvez ultimamente suas orações tenham se tornado cheias de perguntas sem respostas. Talvez o silêncio de Deus esteja mais eloquente do que qualquer palavra audível. Talvez, no íntimo, você já saiba que algo precisa ser ajustado, renunciado ou abraçado de maneira nova. Não fuja da inquietação. Ela é o prelúdio da revelação. Seja sensível à voz do Espírito em meio ao clamor da sua alma. Ele não desperta essa inquietação para te confundir, mas para te alinhar. A oração inquieta é muitas vezes a última etapa antes do envio, antes da mudança, que vai transformar completamente a sua jornada. A sensação de estar sendo empurrado para fora. Quando Deus determina que é hora de mudar de caminho, Ele pode permitir que sejamos literalmente empurrados para fora de situações, lugares ou relações que já não servem ao propósito divino para nossas vidas. O ambiente que antes nos acolhia começa a nos rejeitar. O espaço que antes era confortável se torna hostil. Pessoas que antes nos apoiavam se afastam inexplicavelmente. O que parecia seguro se desfaz sem explicações lógicas. José, filho de Jacó, experimentou essa realidade. Amado pelo pai, ele vivia em uma posição confortável dentro da casa de sua família. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida, governar no Egito e salvar muitas vidas, ele precisou ser retirado à força daquele ambiente. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Gênesis 37, 28. A rejeição, o abandono e a humilhação foram, paradoxalmente, o impulso necessário para colocá-lo na rota do seu destino profético. Muitas vezes, resistimos ao movimento de Deus porque estamos apegados ao conhecido, ao familiar, ao confortável. Então, em sua infinita misericórdia, Ele permite que o ambiente nos empurre, não para nos destruir, mas para nos deslocar para onde Ele quer nos usar. Há momentos em que Deus fecha todas as janelas, tranca todas as portas e até mesmo permite que o chão sobre o qual estamos acostumados a pisar se desfaça, para que não tenhamos outra opção a não ser seguir adiante. É fácil interpretar esse empurrão como sinal de fracasso ou rejeição, mas espiritualmente é muitas vezes o maior ato de amor de Deus para conosco. Ele sabe que, se ficássemos onde estamos, jamais viveríamos a plenitude do que Ele preparou. Israel passou por isso no Egito. Enquanto José era vivo e havia favor sobre o povo, permanecer no Egito fazia sentido. Mas quando se levantou um novo faraó que não conhecia José, a escravidão começou. E foi essa opressão que, séculos depois, moveu Israel a clamar por libertação e finalmente a caminhar em direção à terra prometida. Assim também acontece conosco. O desconforto, a rejeição, a pressão não são sinais de abandono, são sinais de movimentação. Quando você sente que está sendo empurrado para fora, não resista. Olhe para o alto e pergunte: Senhor, para onde queres me levar? Talvez você tenha perdido o emprego, o relacionamento, a posição que julgava segura. E talvez seu coração esteja em luto pelo que foi perdido. Mas saiba, nada do que Deus permite sair da sua vida é essencial para o futuro que Ele preparou. A sensação de ser empurrado é, na verdade, a convocação divina para avançar. Aceite o movimento. Abrace o novo. Confie que, embora a jornada pareça incerta, as mãos que te impulsionam são as mesmas que te sustentam.
José foi empurrado para fora de sua casa, mas foi exatamente esse movimento que o colocou no lugar onde Deus o exaltaria diante de nações. O empurrão que dói hoje é o mesmo que te levará ao seu destino profético. Se você chegou até aqui, quero que saiba que você faz parte de uma minoria. Sim, poucos permanecem até o final de uma mensagem como esta. Poucos têm sede suficiente para buscar até o último minuto aquilo que o Espírito Santo deseja revelar. Mas você perseverou, e isso é um sinal. Um sinal de que há algo especial reservado para você no coração de Deus. Hoje percorremos juntos um caminho profundo. Falamos dos sinais, das impressões, dos movimentos silenciosos de Deus em nossa vida. Cada palavra foi semeada com zelo. Cada reflexão foi direcionada para tocar sua alma e despertar sua fé para o que está por vir. Agora, para selar essa jornada, quero te pedir algo. Se você realmente esteve comigo até aqui, com o coração aberto, escreva nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Essa frase não é apenas uma confirmação de que você ouviu até o final. É uma declaração de compromisso. É uma forma de dizer para si mesmo, para o mundo espiritual e para Deus, que você está disposto a deixar para trás o que for necessário para caminhar segundo a vontade do Pai. Eu lerei cada um desses comentários e saberei quem são aqueles que, além de ouvirem, decidiram agir. Agora eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. E não apenas por mim ou por números, mas porque cada inscrição aqui é como uma pedra lançada no rio da eternidade. Gera ondas que alcançam vidas muito além do que podemos imaginar. Imagine se, num vilarejo perdido, uma vela estivesse acesa em meio à escuridão. Agora imagine que, em vez de protegê-la e fortalecê-la, as pessoas a ignorassem. O vento viria e a luz se apagaria. Assim são projetos como este canal. Precisam do seu cuidado, do seu apoio, da sua participação ativa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém essa luz acesa. Não pense que é pequeno. Não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas, se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Por fim, antes de encerrar, te peço, permaneça mais alguns minutos em silêncio. Deixe a música que acompanha este vídeo penetrar em seu coração. Não feche a janela ainda. Não quebre esta conexão tão preciosa. Use esse momento para agradecer. Agradeça pelo livramento que Deus está preparando, pela nova direção que está para ser revelada, pelas portas que Ele abrirá e também pelas que, em amor, Ele fechará. Louve em silêncio. Derrame seu coração, sinta a presença suave do Espírito pairando sobre você. Não tenha pressa, a pressa corta o fio do sagrado. Permaneça, respire e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva completamente o seu ser. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão. E que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam.